Olá, meu nome é Rafael Guarato e esta audioleitura faz parte do projeto Terceiro Seminário Internacional de Histórias de Danças, contemplado pelo edital de Ações Afirmativas em Goiás da Lei Federal Paulo Gustavo, gerenciado pela Secretaria de Cultura do Estado de Goiás. Essa é a audioleitura do texto intitulado Autobiografia como Reflexão e Autoformação de uma Professora de Histórias de Danças e suas contribuições para a transformação de um currículo, da professora doutora Roberta Ramos Marques. O texto faz parte do dossiê temático publicado na Revista Brasileira de Estudos em Dança, volume 4, número 8 de 2025, e vai das páginas 42 a 66. A doutora Roberta Ramos Marques é professora efetiva do curso de dança da Universidade Federal de Pernambuco. Introdução. A pesquisa que discuto nesse artigo surgiu de um momento de crise reflexiva em 2024, quando estava prestes a completar 15 anos como professora efetiva de História da Dança no curso de dança da Universidade Federal de Pernambuco. Às vésperas de fazer 50 anos de idade e 26 anos na docência, incluindo o período anterior a ser efetiva na universidade, e de alcançar a posição de professora titular. Essa crise foi motivada, por um lado, pelo desinvestimento de ânimo que afetou a todos em um contexto pós-pandêmico, de crise climática extremada e de anos políticos pouco promissores no Brasil. Por outro, pelas escolhas arriscadas que eu fiz, especificamente nas disciplinas de História da Dança ao longo de 15 anos. Embora eu ensine outras disciplinas, localizo a crise no ensino de História da Dança, devido, em parte, ao fato de que as escolhas feitas por mim nessa disciplina representaram, durante todo esse período, uma certa subversão do que estava previsto no currículo e o que é praticado e esperado por muitos de meus pares e por alguns estudantes. Em parte, porque tais escolhas apresentam os riscos das incertezas, uma posição ainda menos confortável na situação de uma professora que migrou de área. Na área da dança, onde atuo há mais de 20 anos, as escolhas foram feitas com certa dose de autodidatismo nos estudos de dança, história e educação, e estão longe de serem automaticamente validadas. Motivadas por discussões acompanhadas por pares na história da dança, como Rafael Guarato, Vitor Hugo, Isabela Buarque, Eugênia Caduz, e na história, por Lemos, Silva, Souza e Araújo, e na educação por Castanho, Albuquerque, Gonçalves, Novoa, Jusso, Hux, Hartmann e La Roça, a pesquisa propõe-se a analisar minha trajetória no ensino de História da Dança, observando como minha prática se caracterizou por escolhas assumidas a partir da relação com a teoria da história, com uma perspectiva prático-teórica inspirada em fazeres de artistas que discutem memória e história da dança, e com a perspectiva anticolonialista. A abordagem adotada é qualitativa de natureza aplicada, com objetivos explicativos. Os procedimentos utilizados são as pesquisas bibliográfica e documental, juntamente com o método de narrativa autobiográfica, a fim de recuperar a relação professora-pessoa como base nas escolhas empreendidas na prática docente. A narrativa autobiográfica é utilizada como meio de reconstruir o percurso no ensino de História da Dança, entrelaçando com documentos e referências teóricas. O estudo aprofunda a identificação e o relato de aspectos autobiográficos, que justificam ou explicam escolhas, motivações e momentos importantes do meu percurso docente. Isso inclui, por exemplo, a discussão sobre as implicações da minha realidade formativa, que inicialmente foi sem licenciatura, e a detecção de marcos de transformações na minha prática docente em relação a ações realizadas em minha trajetória, como projetos de pesquisa, de extensão e projetos artísticos. A autora inicia o primeiro subcapítulo intitulado Planejamento Metodológico de um Percurso Analítico e de Transformação. A pesquisa, iniciada em 2024, da qual esse artigo é a primeira publicação, tem um planejamento inicial e de duração de 3 anos. A fase que discuto nesse artigo debruça-se sobre a disciplina História da Dança 3, com a qual estive envolvido desde o início de minha atuação no curso de dança da UFPE.
Posteriormente, meu estudo também abarcará a análise de minha atuação nas demais disciplinas de História da Dança no perfil original do curso. A interlocução com estudantes através das aulas, monitorias, etc., é fundamental para esse estudo, pois representa um olhar testemunhal e de alteridade, necessário para promover um processo reflexivo e autoformativo, evitando o autoelogio e a autoindulgência e assegurando o caráter reflexivo e autoformativo do método. Para cumprir esses fins, ainda, a pesquisa articulou outros elementos, como a triangulação com documentos e referências teóricas. Essa triangulação permite confrontar as escolhas empreendidas com fundamentos de análise da área da educação, teoria e ensino de história e abordagens epistemológicas da história da dança. A fim de identificar e relatar aspectos autobiográficos que justificam ou explicam escolhas e momentos importantes do curso presente, tento detectar marcos de transformações na minha prática docente e sua relação com ações realizadas na minha trajetória como docente efetiva. Também discuto quais aspectos teóricos e metodológicos da história, educação e dança impactaram e foram incorporados às escolhas pedagógicas assumidas em minha prática. A fase pesquisada até o momento envolveu a análise de planos de ensino de disciplinas, desde 2011 até 2025. Em um primeiro mapeamento de cadernos de preparação de aula e cadernetas com notas sobre minhas participações em atividades artísticas, cursos, residência, congressos, seminários, tais como o terceiro Seminário Internacional de História de Danças, que ganha nessa publicação uma atenção específica, pela sua importância no momento da crise motivadora dessa pesquisa e impactos da interlocução com pares que o evento provocou, tendo repercussões, a meu ver, bastante relevantes e estruturantes no que se sucedeu, após esse encontro, em minha atuação docente. As abordagens analíticas complementares da autobiografia e dos documentos do percurso, confrontadas com referências teóricas, devem servir de antídoto para os riscos de um trabalho egóico e devem auxiliar no delineamento das, abre aspas, maneiras de ser e de estar nessa profissão. Fecha aspas, Nova, 2000, página 16. O método autobiográfico concorre para evidenciar, enquanto relato, a construção da minha subjetividade como professora, uma vez que a escrita é constitutiva da identidade do texto, que se criam simultaneamente. A pesquisa implica a compreensão do que, abre aspas, por detrás de uma lógica, uma razão, há sempre uma filha, um sentimento, que o alto e o hétero são dificilmente separáveis, fecha aspas. O que o ser humano, abre aspas, define-se pelo que se consegue fazer com o que os outros fizeram dele, fecha aspas, Nova, 2000, página 25. Esta relação indissociável reforça o caráter formativo do método, pois a reflexão sobre a história de vida leva a uma, abre aspas, tomada de consciência tanto no plano individual como no coletivo, fecha aspas. Uma citação de Bueno, 2002, página 23. Autores como Antônio Novoa e Cristine Rosso define a importância de métodos autobiográficos e histórias de vida para a formação continuada de professores. Essa perspectiva implica uma reflexividade crítica que possibilita que a formação profissional seja, abre aspas, inevitavelmente um trabalho de reflexão sobre seus percursos de vida, fecha aspas, Nova, 1988, página 116. A formação contínua nessa metodologia traz o próprio professor como sujeito, através da compreensão de, abre aspas, apropriação do seu percurso de vida, fecha aspas. Bueno, 2002, página 22. Incluindo a história de toda a sua vida, a família, a escola, fazeres de fora da escola, formação acadêmica, etc. Trata-se de uma metodologia de pesquisa e formação articulada às histórias de vida, que valoriza a voz dos professores. Com base na síntese de Nova, sobre estudos de educação baseada em histórias de vida e autobiografias, e evitando o engessamento em categorias exclusivas, a pesquisa que proponho se aproxima dos tipos 5 e 8. O primeiro refere-se a objetivos essencialmente práticos, relacionados à formação versus práticas, que buscam rememorar as práticas dos professores através de narrativas orais ou escritas, com o objetivo de produzir uma reflexão autoformadora.
O segundo assume objetivos essencialmente emancipatórios, relacionados à investigação, formação versus prática, que tem como fulcro a mudança das práticas de professores e ensina diretamente sobre a problemática da inovação. Esses dois tipos, elencados por Nova, no ano 2000, englobam os objetivos do uso da narrativa autobiográfica, que é adotada como meio e fim simultaneamente, como autoformação e como transformação. Embora eu já venha empreendendo inovações no ensino, a exemplo do uso do reenaction como ferramenta pedagógica, a reflexão sobre os modos, avanços e limites pode potencializar o caráter inovador por meio da tomada de decisão pedagógicas mais conscientes e coerentes, a serem adotadas ao longo e ao final do processo investigativo. O relato autobiográfico, a análise dos documentos e a revisão bibliográfica não constituem etapas consecutivas, mas dimensões alternantes no processo da pesquisa. Do ponto de vista pedagógico, aspectos das concepções de ensino serão delineados e analisados emergentemente em análise documental. Os itens dos planos de ensino, como metodologia, estratégias de avaliação, os temas abordados, assim como as referências adotadas e a relação disso com as emendas oficiais das disciplinas, funcionam como os primeiros elementos norteadores que eu observo. Interessa-me refletir, por exemplo, sobre como nesses aspectos é possível detectar as transformações que se dão possivelmente por uma gradual aproximação com as teorias da história, por interesses em uma abordagem teórico-prática, por preocupações emergentes em estabelecer coerência pedagógica e com a adoção de um aporte teórico e uma postura pedagógica anticolonialista. Aqui a autora finaliza o subcapítulo anterior e inicia um outro intitulado O percurso autobiográfico e a evolução da prática docente. Iniciei meu percurso docente há 28 anos, primeiramente como substituto enquanto cursava um mestrado em letras, após concluir o mestrado em 2000. E tendo retornado às aulas de dança em 1998, fui convidado em 2003 a ingressar no acervo Recordança, sobre a história da dança no Recife. A atuação nesse projeto influenciou de mudança radical o tema da minha pesquisa de doutorado em teoria da literatura, que passou a ser um estudo da história da dança no Recife, focado no movimento armorial, sua relação com a literatura de Ariano Suassuna e suas tentativas de fomentar uma dança armorial. Paralelamente, envolvi-me no movimento Dança Recife, um coletivo político criado em 2004 por agentes da dança, responsável por encampar as reivindicações, articulações e ações para a criação da graduação em dança na Universidade Federal de Pernambuco, viabilizado pelo programa Reúne. Integrei a comissão mista que foi firmada para a elaboração do projeto do curso em 2007, em meio à conclusão de meu doutorado, defendido em 2008, com a tese que resultou no livro intitulado Deslocamentos Armoriais, reflexões sobre política, literatura e danças armoriais. Em janeiro de 2009, prestei concurso em Teoria e História da Dança, tornando-me professor efetivo do curso de dança em agosto daquele ano, há pouco mais de 15 anos. Antes disso, por meu envolvimento com o acervo Recordança, já havia experimentado a docência em História da Dança através de colaborações pontuais em pós-graduações. Este relato busca contextualizar a minha chegada à docência em dança e deixar explícito como o vínculo entre as dimensões professor e pessoa é indissociável na pesquisa sobre a prática docente. Respondendo, em parte, à pergunta: por que é que fazemos o que fazemos em sala de aula? A resposta obriga a evocar a mistura de vontades, de gostos, de experiências, de acasos que consolidam gestos e rotinas que nos identificam como professores, refletindo-se em modos singulares de organizar as aulas e dirigirmos aos discentes, constituindo uma espécie de segunda pele profissional, tal como disse Nova, no ano 2000, página 16. A valorização de que professores são corpo, defendida por Bell Hooks, em 2017, sustenta o entendimento de que as subjetividades docentes e pessoais se constroem indissociavelmente. Assim, a vida fora da universidade levou-me não só à docência na área de dança, mas também a assumir escolhas específicas na prática de história da dança, em diálogo com a teoria da história e fazeres artísticos, que não estão dissociadas dos caminhos que percorri, dos convívios estabelecidos e dos acontecimentos de minha vida.
Meu percurso formativo, que não inclui licenciatura, assim como muitos professores universitários brasileiros, explica o caráter gradual e por vezes frágil de minhas preocupações com aspectos pedagógicos, impulsionados pela prática e pela sensibilidade ao diálogo horizontal com estudantes. Essa sensibilidade foi exercitada com os próprios estudantes e no coletivo Lugar Comum. É dessa sensibilidade que surgiu a necessidade da pesquisa a que se refere esse artigo, uma vez que me vi no limite de meus argumentos para defender minha condução nas disciplinas de História da Dança, motivada ainda pelo cansaço e pela necessidade de debruçar-me sobre o que construí, a fim de buscar maior equilíbrio com os 3 AAA que sustentam o processo identificado dos professores: a de adesão, a de ação, a de autoconsciência, tal como Nova 2000, página 16. Em síntese, a adesão refere-se a princípios e projetos. A ação, às melhores maneiras de agir implicando decisões profissionais e pessoais. E a autoconsciência, onde tudo se decide, sendo a mudança e a inovação pedagógica dependentes desse pensamento reflexivo. A pesquisa parte da consciência sobre a importância do ensino de História da Dança para a formação em dança, buscando que ele seja significativo e capaz de conduzir discentes a lugares seguros, papel atribuído à história, também da dança, quando ensinada adequadamente. Ela cita Bentivoglio, 2020. A condução da história da dança deve contribuir não só para contextualizar a dança em seu tempo, como ressalta Guarato, 2023, página 21, e entender os agentes do passado, mas também para reconhecer os desafios, ansiedades e tensões do presente, e produzir novas agências no presente e no futuro, tal como destacam Marques e Brito, 2018, e Marques, 2019, 2021 e em 2022. Ao adotarmos uma prática docente experimental que incentiva a autonomia, a incerteza é inerente. Contudo, experimentei recentemente um limite na comunicação com estudantes e na racionalização sobre minhas escolhas. No final do segundo semestre letivo de 2023, na avaliação de uma das disciplinas eletivas recentes de História da Dança, 2 alunas, uma de letras e outra de dança, deram um retorno positivo sobre a escolha de não abordar a história da dança de modo tradicional. Quero dizer, uma história factual, cronológica, elitista, colonialista e hegemônica. No entanto, fizeram uma ressalva à falta de acesso a linhas do tempo tradicionais, ou ao modo hegemônico de aprender história das danças antes de desconstruir essas abordagens, sentindo-se perdidas na escolha de recorte de estudo histórico para o qual a autonomia é um pressuposto. Atravessada pela exaustão do semestre, apenas argumentei que as escolhas anticolonialistas e antielitistas não seriam compatíveis com o acesso a uma periodização linear e totalizante, pretensamente universal, para só então poderem trabalhar com o paradigma da descontinuidade, que é um pressuposto teórico da abordagem histórica que adoto. O tempo escasso impediu o debate imediato com argumentos como o de Júlio Bentivoglio, que aponta que as periodizações estabelecidas pela história oficial inviabilizam o enfoque anticolonialista e antielitista, por serem forjadas a partir de contextos dominantes e etnocêntricos, não considerando o relativismo histórico das diversas histórias de danças em distintos cenários culturais e geopolíticos, ou ainda argumentos como os de Rafael Guarato, 2023, que aponta que a hegemonia é reafirmada quando consentimos com seu projeto intelectual e moral. Este pesquisador mapeia a presença de enfoques hegemônicos nos currículos de dança, identificando 3 diagnósticos que evidenciam, abre aspas, incompreensões ou desajustes. Trato da cultura afrodescendente e indígena fora da história, a dificuldade de compreender a utilidade da história para o presente e a carência de profissionais com conhecimento específico. Guarato, 2023, páginas 16, 17 e 21. O autor relata que apenas 5 cursos analisados apresentam docentes que realizam pesquisa em história de dança, que é o UFPE, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Instituto Federal de Goiás, a Universidade Federal de Goiás e a Universidade Federal de Minas Gerais, sendo notável o desconhecimento acerca das especificidades do conhecimento historiográfico em dança. Guarato, 2023, página 21. Na UFPE, onde eu trabalho, é identificada como uma das poucas instituições onde pesquisas históricas são realizadas pela docente responsável pelas disciplinas de História da Dança, a autora desse artigo.
Adicionalmente, apenas no curso da UFPE e da Universidade Federal de Goiás tem sido proposto o aumento da carga horária total das disciplinas de História da Dança, de acordo com o Guarato 2023, página 20. Tais pesquisas e a proposição do argumento de carga horária estão relacionadas ao combate a heranças colonialistas e seus reflexos, que não foram pensadas para formar pessoas analíticas e autônomas. Não são poucos os enfoques formativos que pressupõem, abre aspas, a obediência e a subserviência, fecha aspas, cultural a contextos norte-centrados, com conteúdos e bibliografias que cumprem o papel de fiador histórico das práticas e estéticas de dança que constitui todo o currículo, de acordo com Guarato, 2023, página 15. O pedido das estudantes no episódio relatado, ainda que inconsciente, revela uma dificuldade de alguns discentes em assumir a sua autonomia. A minha insatisfação com a resposta que fui capaz de elaborar àquela altura fez com que a reivindicação reverberasse como incertezas incômodas e um titubear diante de minhas escolhas. Superado o estresse, entendi que precisava pensar em falhas na comunicação de meus aportes teóricos, recortes propostos, metodologias e estratégias de avaliação. Impulsionada pela crise, assumi o desafio de delinear um projeto de pesquisa que acolhesse minhas preocupações de investigação, ação e formação. Sobre a carência de conhecimentos específicos apontados por Guarato, 2023, chama atenção para a escassez de diálogo com a teoria da história, crucial para uma prática docente crítica e reflexiva em história da dança. As conexões entre teoria e ensino têm implicações evidentes, como a consciência histórica para um ensino mais significativo, o que se estende ao ensino de história da dança. A lacuna de teorias na formação de professores de história é ainda mais alarmante no ensino de história da dança nas graduações, frente à comum ausência de formação em história de docentes que assumem essa disciplina, como é meu caso, mas certamente agravada por uma certa indisposição generalizada a mudanças, relacionada ainda com uma indisposição a realizar pesquisas na área, envolvendo um arcabouço teórico consistente. As minhas atividades de pesquisa, extensão e artístico-culturais, dentro e fora da universidade, tornaram-se fundamentais para a consolidação e constante reavaliação de minha metodologia de ensino. O percurso metodológico que desenvolvi na disciplina História da Dança 3 revela um processo contínuo e gradativo de experimentação e tentativa de aprimoramento pedagógico, ainda que atravessada por incertezas, tensões e fragilidades teórico e metodológica, marcado por transformações conceituais, epistemológicas e práticas. Desde a primeira oferta da disciplina em 2011, procurei desenvolver uma abordagem não linear, sensível à heterogeneidade e às múltiplas temporalidades inspirada no paradigma do contemporâneo concomitante, de Lupe 2007, página 14 e 17. Segundo o qual, a dança contemporânea compreende um conjunto movente de estratos históricos que coexistem no presente. Essa concepção me levou à prática do ensino como um espaço participativo, no qual o estudante é sujeito investigador, e a avaliação como processo de aprendizagem. Reconheço, contudo, que apesar dessa abertura metodológica, os conteúdos ainda eram fortemente eurocentrados, o que evidencia a tensão entre o desejo de ruptura e a permanência de heranças curriculares hegemônicas. Em 2012, busquei substituir eixos geográficos totalizantes por temas conceituais centrados no corpo e suas dimensões dramatúrgicas, espaciais e tecnológicas. O ano de 2003 marcou um avanço significativo com a introdução do diário reflexivo e do trabalho prático-teórico de reinvenção, unindo pesquisa e prática artística. Nesse período, iniciei também a exploração didática do reenactment como estratégia para pensar o tempo presente em relação ao passado. Embora tais iniciativas tenham ampliado o engajamento dos estudantes, percebo que nem sempre consegui explicitar com nitidez a relação entre teoria e prática, o que gerava inseguranças tanto em mim quanto neles, principalmente nos critérios de avaliação e as expectativas de aprendizagem. Entre 2015 e 2017, aprofundei o chamado princípio experimental de esvaziar deliberadamente o conteúdo programático prévio e apostar na autonomia discente, concebendo-o como um investigador emancipado, livre ao ponto de poder escolher e definir conteúdos, textos e documentos. O diário, já presente,
tornou-se também criativo, consolidando a natureza prático-teórica da disciplina e a adoção do experimento historiográfico como eixo metodológico e avaliativo. Essa ampliação da autonomia, embora inovadora, revelou fragilidades no equilíbrio entre liberdade e orientação. Em alguns momentos, faltou sistematização que garantisse a coerência entre os diversos percursos individuais e os objetivos formativos coletivos. Em vários momentos da minha trajetória, realçando a negação da hierarquia conservadora entre duas supostas inteligências, uma dita superior e outra inferior, e da minha assunção como mestre ignorante, vali-me dos frutos de um diálogo horizontal com estudantes. Além das avaliações finais da disciplina, incluindo feedbacks dos estudantes sobre metodologias adotadas, um exemplo muito evidente foi a experiência de duas monitoras de um estudante, em 2017, que contribuíram para enfrentar limitações, ajudando-me a estruturar procedimentos mais rigorosos de acompanhamento e avaliação processual. O período de pós-doutorado que realizei entre 2017 e 2018 foi um ponto de inflexão. As reflexões e a pesquisa realizada nesse momento me conduziram a uma reformulação teórica e metodológica mais robusta, levando à incorporação da perspectiva historiográfica afetiva, performativa e emancipatória. A partir de 2019, a disciplina consolidou essa virada, articulando história-problema, corporeidade e investigação e incorporando os conceitos de reenactment e metamemória, de Blicker, 2012 e 2017, e Collingwood, 2014, através do time Delayet, 2018. E reagência, esse último por mim proposto como substituição crítica e pedagógica ao reenactment. Ver nos textos que eu escrevi com Fabiana Brito, 2018, e o meu texto de Marx, 2019. A reagência, diferentemente da prática original de Collingwood, parte do uso do reenactment já aplicada à prática artística em dança, e não como uma estratégia para conferir cientificidade à história. Porém, também diferencia-se das referidas práticas artísticas pela finalidade pedagógica e por privilegiar, no contexto educacional, os processos sobre os resultados e propor a rearticulação crítica e interpretativa do passado, evitando a reprodução de cânones e hierarquias. Reconheço, porém, que a implementação dessa abordagem enfrentou desde o início, e ainda enfrenta, limitações. Embora teoricamente consistente, nem sempre consigo torná-la plenamente operacional no cotidiano das aulas, devido a restrições de tempo, à diversidade de expectativas dos estudantes e às minhas próprias hesitações em radicalizar certas rupturas. A partir de 2019, a integração entre ensino, pesquisa e extensão se intensificou com o projeto Corpo, Arquivo, Reagência, cujas atividades culminaram na mostra Reagências, espaço de apresentação dos experimentos historiográficos dos estudantes. Essa experiência reforçou o caráter colaborativo e performativo da aprendizagem, embora também tenha evidenciado desafios na gestão coletiva e na clareza dos objetivos formativos diante da liberdade criativa proposta. Durante a pandemia, especialmente em 2021, o ensino remoto trouxe dificuldades, mas também gerou novas parcerias, como a estabelecida com o projeto Biblioteca na Dança, que resultou na oficina de contação de histórias dançantes. Essa vivência, atravessada por circunstâncias pessoais, como a morte de um familiar, fez-me refletir sobre a permeabilidade entre vida e docência e sobre como eventos pessoais podem afetar o fazer pedagógico. O formato remoto reforçou ainda a importância da empatia e da flexibilidade nas estratégias avaliativas, ao mesmo tempo em que revelou limitações de acesso e engajamento dos estudantes em contextos de vulnerabilidade. O retorno ao presencial, em 2022, trouxe novos impulsos e desafios. Introduzia a noção de acontecimentos criadores, de Leroy-Ladurie, e as aulas-mapas, baseadas na construção coletiva de um mapa dançante desmontável. Apesar de seu potencial integrador, essa proposta mostrou-se de difícil operacionalização, tanto pela complexidade metodológica quanto pela resistência de parte do grupo. Em 2023, o enfoque anticolonialista ganhou mais atenção, com ênfase na diáspora negra e na discussão crítica às historiografias ocidentais embutida na abordagem da temporalidade espiralar de Leda Maria Martins, 2021.
refinando também a avaliação a partir da construção processual do mapa dançante. Ainda assim, percebo que em alguns momentos a densidade teórica sobrecarregava o espaço da experiência prática, criando um desequilíbrio entre reflexão e corporeidade. O ano de 2024 foi atravessado por uma crise docente e existencial que me levou a suspender o projeto do mapa e repensar profundamente minhas estratégias pedagógicas. As tensões e reivindicações estudantis, algumas pedindo retorno a abordagens mais tradicionais, expuseram o quanto o ensino de história da dança é também um campo de disputa entre paradigmas. Propus, então, novas formas avaliativas, como portfólios coletivos e debates teóricos, reformulando o experimento historiográfico através de um projeto coletivo de exposição historiográfica, o que reaproximou teoria, prática e criação e me devolveu certo bem-estar com o fazer docente, certamente pela minha intimidade com as práticas mobilizadoras pela construção de exposições historiográficas, através de projetos anteriores do acervo Recordança. O leitor vai tomar um café para poder continuar a leitura. E ninguém é de ferro, né? Em 2025, retomei o fôlego para uma reorientação metodológica voltada à história da dança no Brasil e em Recife, com foco nos séculos 20 e 21, sem restringir a ementa, mas buscando uma abordagem reparadora dos apagamentos históricos. Ampliei a atenção à diversidade étnico-racial, de gênero e sociocultural, e introduzi a elaboração de projetos de pesquisa em grupo, com definição de problemas, hipóteses e métodos, enfatizando a pesquisa histórica como prática formativa. Introduzi também o exercício de dispositivo de grafitar a história da dança, proposto pelo René Caduz, 2022, que junta a prática artística e reflexão histórica. Essas experiências reafirmaram meu compromisso com a descolonização epistemológica e com o paradigma da descontinuidade, ao mesmo tempo em que expuseram a dificuldade de equilibrar profundamente teórica e clareza didática. Minha relação com a teoria da história constituiu o cerne da minha autoformação e reflexão pedagógica, embora essa aproximação tenha se dado de forma autônoma e por vezes caótica. Desde a experiência no acervo Recordança, a partir de 2003, compreendi a necessidade de estudar teoria da história para sustentar escolhas pedagógicas críticas e coerentes. Ao longo do tempo, evoluí de uma abordagem intuitiva e não linear para perspectivas historiográficas mais críticas, performativas e decoloniais, embora reconheça a falta de sistematização teórica formal nesse percurso. As fragilidades decorrentes dessa formação autodidata tornaram-se também um motor de investigação, impulsionando a busca por referenciais mais sólidos e pela coerência conceitual entre teoria e prática. A relação com a perspectiva prático-teórica amadureceu gradativamente, inspirada por vezes por fazeres artísticos ligados à memória e ao reenactment, prática que incorporei como meio de promover uma história da dança, abre aspas, mais na carne, fecha aspas, Blecker 2012. Essa abordagem, que culminou com a proposição do conceito de reagência, teve como aspecto motivador para seu aprofundamento momentos biográficos de maior aproximação com o fazer artístico, com minha entrada em 2011 no coletivo Lugar Comum e em 2021 na conexão de artistas pesquisadoras mulheres na improvisação. Entretanto, reconheço que nem sempre consegui estabelecer fronteiras nítidas entre a dimensão artística e a investigativa, o que, em alguns momentos, dilui o rigor histórico e dificultou a avaliação do aprendizado. A consolidação da perspectiva anticolonialista ocorreu de forma mais tardia, mas tornou-se central em minha docência. Desde 2011, busco desvencilhar-me das narrativas eurocentradas, mas reconheço que as primeiras tentativas ainda mantinham vínculos com referenciais elitistas. A estratégia das fricções, em que os estudantes relacionavam contextos hegemônicos e não hegemônicos, foi, à época, uma forma de negociação entre ruptura e segurança metodológica, revelando minha própria dificuldade em abandonar o diálogo com o cânone. Essa autocrítica tornou-se mais evidente após a crise de 2024, quando percebi o quanto resistências internas e institucionais ainda limitavam o alcance de uma descolonização real do ensino.
baseada em autores como Chakrabarty, citado por Wilcox 2022 e Caduz 2024, passei a explicitar em sala a crítica às periodizações forjadas a partir de contextos dominantes e a combater o currículo oculto que perpetua tendências ideológicas, tais como universalismo, racismo, patriarcado e colonialismo. Essas discussões, embora desafiadoras, têm me permitido construir um diálogo mais honesto com os estudantes sobre os limites e possibilidades de ensinar a história da dança de forma crítica e situada. Encerrando esse percurso, reconheço que minha trajetória docente é marcada tanto por avanços conceituais quanto por fragilidades metodológicas, pela constante tensão entre desejo de ruptura e necessidade de sustentação teórica, entre autonomia e condução, entre prática e reflexão. Essas ambivalências, longe de serem falhas isoladas, constituem o próprio campo de formação que esse estudo busca compreender, o de uma prática docente em permanente reconstrução, atravessada por crises, reelaborações e tentativas de equilibrar o fazer artístico, o rigor historiográfico e o compromisso ético-político com a descolonização do conhecimento. Aqui a autora encerra o subcapítulo anterior e inicia um novo subcapítulo intitulado Participação no terceiro Seminário Internacional de Histórias de Danças e Reorientações Metodológicas. Como já mencionado, a interlocução com outros professores de História da Dança tem sido fundamental em minha trajetória, sobretudo com aqueles que vêm buscando transformar as concepções teóricas que sustentam o ensino dessa disciplina e, consequentemente, reformular suas próprias práticas docentes e de pesquisa. Neste contexto, considero decisiva minha participação nos segundo e terceiro Seminários Internacionais de Histórias de Danças, realizados respectivamente em 2021 de forma remota, em virtude da pandemia Covid, e em 2024 presencialmente na Universidade Federal de Goiás, em Goiânia. A participação neste último evento produziu impacto significativo em minhas escolhas e atuações subsequentes como professoras de História da Dança. As trocas ocorridas durante o seminário atuaram, por um lado, como um alívio para algumas das angústias que me acompanharam ao longo de 2024. Por outro, impulsionaram uma reconsideração crítica de aspectos de minha trajetória que até então eu percebia apenas como incertezas ou desconfortos. Passei a reconhecê-las também como forças formativas, ao mesmo tempo em que identifiquei certos procedimentos pedagógicos de minha prática como indícios de receios frente a uma descolonização mais radical do currículo, inclusive do currículo oculto da história da dança. O seminário abordou amplamente o desafio de ensinar a história da dança de modo descolonizado, destacando a urgência de tornar visíveis aspectos invisibilizados pelas narrativas hegemônicas e de enfrentar a reprodução da cultura dominante, do universalismo e das estruturas racistas e colonialistas que atravessam o campo. Ao retomar a disciplina História da Dança 3, em 2025, procurei dar continuidade à abordagem não linear que já vinha adotando, dedicado aos processos históricos constitutivos da dança enquanto arte, mas dessa vez acentuando a ênfase no Brasil e particularmente no Recife, sempre em diálogo com outros contextos geopolíticos. O objetivo era propor uma leitura crítica e reparadora dos apagamentos de danças nas narrativas tradicionais, ampliando a reflexão sobre diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, geracional e sociocultural. Essa reorientação temática foi fortemente inspirada pelas discussões do seminário, que denunciaram o fato de as histórias locais do Brasil, das cidades e da América Latina permanecerem frequentemente relegadas a disciplinas eletivas, enquanto as obrigatórias continuam privilegiando contextos eurocêntricos e hegemônicos. Isso também veio a ganhar desdobramentos em decisões sobre o currículo de História da Dança na UFPE, como exporei no próximo tópico. O evento também reforçou a importância de evidenciar os mecanismos de preservação dos cânones na história dominante. E essa atenção foi retomada por mim no início da disciplina, ao discutir o conceito de cânone e sua função na historiografia da dança. A partir daí, busquei utilizar a pesquisa histórica como meio para propor perspectivas alternativas que desestabilizassem tais padrões. O teor crítico das discussões do seminário, sobretudo no que concerne às resistências conservadoras à descolonização e à desestabilização curricular,
influenciou diretamente meu planejamento para 2025. Inspirado nas experiências apresentadas como as disciplinas de historiografias da arte e historiografias marginais da UFG, optei por reforçar um trabalho mais analítico e processual. Assim, adotei um percurso didático centrado na instrumentalização da pesquisa histórica, tendo como eixo a construção, pelos estudantes, de um esboço de projeto de pesquisa em história da dança. Essa proposta envolveu etapas de definição de problema, hipóteses, objetivos e justificativa, além da introdução à elaboração de roteiros de entrevistas e ao uso de fontes primárias, um ponto enfatizado nas falas e oficinas do seminário. Essa mudança visava oferecer maior densidade metodológica e pragmatismo, fundamentando-se em referenciais teórico-metodológicos específicos da pesquisa histórica. No entanto, reconheço que essa virada implicou também uma revitalização da dimensão prático-teórica anteriormente mais presente em minhas metodologias avaliativas. Em lugar da obrigatoriedade de um experimento historiográfico como etapa final, este passou a ser apenas uma das possibilidades de resultado, ao lado da apresentação dos projetos de pesquisa e dos dados obtidos nas entrevistas. Percebo, contudo, que essa escolha, embora justificável no contexto de reorientação metodológica e busca por mais consistência, também representou certa fragilidade no equilíbrio, por mim desejado, entre prática artística e investigação teórica, uma oscilação que ainda persiste em minha trajetória. Essa reconfiguração não significou, porém, um abandono dos aspectos subjetivos e corporais que historicamente permeiam minha prática. Segui compreendendo corpo, emoção e subjetividade como dimensões cruciais, tanto no ensino quanto na escrita da história da dança. De certo modo, a menor ênfase no caráter inventivo e performativo da disciplina após o seminário refletiu meu próprio esforço de lidar com a crise de 2024, um movimento de recuo estratégico necessário para reorganizar procedimentos e fortalecer as bases investigativas antes de retomar práticas mais experimentais. Ainda assim, a performatividade continuou sendo um componente essencial, especialmente no que diz respeito à criticidade e à resistência aos currículos ocultos. Inspirado nas reflexões de Eugênia Caduz, apresentadas no seminário de 2024, introduzi a proposta de que os estudantes criassem, em grupos, um dispositivo para grafitar a história, a partir da leitura do artigo Derrubar Monumentos e Grafitar a História da Dança, Táticas Irreverentes das Danças Latino-Americanas, de Eugênia Caduz, 2022. O exercício tinha como objetivo gerar o debate sobre o texto e desenvolver subtemas relacionados à descolonização das historiografias da dança. Por meio da intervenção crítica em imagens e textos relativos à história das danças hegemônicas. Inspirando-se nas experiências descritas pela própria autora, os estudantes eram convidados a intervir simbolicamente, a grafitar, sobre representações que desejassem tensionar, de modo a produzir reflexão sobre como reescrever e reinscrever a história da dança. Embora o plano de ensino de História da Dança 3, em 2025, tenha se caracterizado por uma busca mais objetiva e instrumentalizada, mantive o compromisso com a incerteza e com a pergunta como motores do processo formativo. A premissa da história-problema, como sua ênfase na dúvida e na problematização, continuou norteando o percurso, permitindo que a pesquisa se mantivesse aberta à complexidade dos processos históricos e epistemológicos. Nesse mesmo período, passei a refletir de forma mais consciente sobre as fragilidades do meu percurso. Tenho procurado distinguir entre aquelas que de fato demandam enfrentamento e aquelas que reconheço como fragilidades impostas por expectativas normativas do campo, sustentadas por mecanismos de preservação dos cânones. Diante dessas últimas, tem sido vital, como bem afirmou Luciana Ribeiro no mesmo seminário, aprender a sustentar o mal-estar, aceitar as incertezas inerentes a uma prática crítica e admitir a importância do não saber como ponto de partida para a construção constante de novas perguntas sobre a história da dança e seu ensino. Assim, o período posterior ao terceiro Seminário Internacional de Histórias de Danças marca não apenas um momento de reorientação metodológica, mas também de amadurecimento autocrítico. Entre avanços e limites, sigo buscando transformar a crise em potência formativa, entendendo o ensino como um espaço de reinscrição de histórias,
minhas, dos estudantes e das danças que insistem em existir nas frestas do cânone. Aqui ela finaliza o tópico anterior e inicia um tópico intitulado Reformulação Curricular e Repercussões de um Mal-Estar Produtivo. A coragem de sustentar o mal-estar, reconhecendo nele um terreno fértil para o pensamento e a ação, foi decisiva para que eu contribuísse com a materialização de transformações radicais no eixo de Histórias da Dança do curso de dança da UFPE. Esse movimento resultou na substituição das antigas disciplinas lineares por componentes curriculares estruturados a partir de perspectivas historiográficas críticas e de metodologias centradas na pesquisa ativa. No momento em que ainda não considero superada, e talvez nunca o seja, aquela crise que motivou essa investigação, mas já a reconheço como um mal-estar necessário de ser sustentado. Percebo que minha trajetória pessoal e acadêmica, articulada à reflexão sobre o currículo como lugar de escuta, Marx 2022, influenciou de modo direto a concepção de novos componentes curriculares. O núcleo da transformação reside na substituição das disciplinas História da Dança 1, 2 e 3, de 30 horas aula cada uma delas, pelos componentes obrigatórios de 60 horas aulas cada um, intitulados Historiografias de Danças, Concepções e Práticas, a segunda, Práticas de Pesquisa em Histórias da Dança no Brasil e no Recife. Essa mudança visou abolir o currículo oficial no tradicionalismo cronológico e factual, propondo o confronto de concepções historiográficas e invertendo a lógica de marginalização das histórias locais, nacionais e periféricas. Anteriormente, havia elaborado 2 disciplinas eletivas para se tornarem disciplinas obrigatórias na ocasião desta primeira reforma integral. São elas: Histórias de Danças, Articulações Estéticas, e Histórias de Danças, Sociedade, Cultura e Política. Embora as mesmas já representem avanços quanto aos enfoques das antigas Histórias da Dança 1, 2 e 3, especialmente quanto a propor eixos temáticos ao invés de organizações cronológicas, mas, em meio às autoavaliações proporcionadas por essa pesquisa e pelo diálogo com os meus pares, pude perceber que nelas ainda remanescem temas que interessam quando pensamos em contextos de dança muito específicos, tais como os que são acolhidos pelos guarda-chuvas do balé clássico, dança moderna, dança pós-moderna e dança contemporânea. Dessa forma, movida pelo desejo de impulsionar a oferta de instrumental analítico e crítico e de inverter a velha lógica de abordar o contexto global em disciplinas obrigatórias e relegar os contextos locais, periféricos a disciplinas eletivas, fui impelida a criar 2 novas disciplinas obrigatórias que procuram propor exatamente essa instrumentalização e essa inversão. E as antigas eletivas referidas acima foi mantido o status de optativas, que aqui chamamos de eletivas, por reconhecer nelas impasses para uma ruptura mais radical com o currículo oculto da história da dança, como parte do reconhecimento dos limites do que tinha empreendido até então. Ao mesmo tempo, reconheço que ao propor essa ruptura, enfrento o desafio de manter um equilíbrio entre o desejo de transformação e a necessidade institucional de sistematização, uma tensão que, embora produtiva, revela uma fragilidade recorrente em minha prática, a dificuldade de conciliar a abertura experimental com as demandas formais da estrutura universitária. A evolução da minha prática pedagógica, visível em meus planos de ensino, reflete um percurso de longa duração. Desde 2011, quando optei por uma abordagem não linear baseada no paradigma contemporâneo concomitante, até a consolidação, a partir de 2019, de uma perspectiva historiográfica afetiva, performativa e emancipatória. Venho me movendo em direção à pedagogia crítica e relacional. Essa orientação se concretizou na valorização dos experimentos historiográficos e na introdução do conceito de reagência, proposto em meu pós-doutorado, como ferramenta para rearticular o passado de forma crítica e interpretativa. Admito, contudo, que esse deslocamento metodológico implicou também em certo risco de dispersão conceitual,
já que a multiplicidade de perspectivas teóricas exigia um esforço contínuo de alinhamento entre discurso e prática pedagógica. O componente Historiografias de Danças, concepções e práticas, materializa essa abordagem, propondo uma leitura crítica das conceituações de arte e da dança no Ocidente e de seus reflexos na historiografia e em seu ensino. Transita-se de hegemonias estéticas e geopolíticas e perspectivas decoloniais, abordando a relação entre filosofia, teoria, crítica e historiografia da arte e da dança, a crítica às narrativas lineares e ao estudo de escritas de histórias de danças no Brasil e na América do Sul. Ao conceber essa estrutura, busquei tensionar as hierarquias eurocêntricas ainda presentes no campo, mas reconheço que a incorporação efetiva de epistemologias decoloniais ainda demanda maior tempo de maturação e de aprofundamento metodológico coletivo. Já o componente Práticas de Pesquisa em História de Danças no Brasil e em Recife, que tem como pré-requisito o anterior, consolida a aposta no ensino com pesquisa. Ele propõe a introdução de metodologias de pesquisa histórica em dança, com foco em contextos brasileiros e locais, estimulando uma compreensão crítica de questões éticas, estéticas e políticas, valorizando a diversidade étnico-racial, de gênero, sexual e religiosa. O conteúdo contempla a análise de processos de apagamento de danças nas narrativas tradicionais e a relação entre dança e movimentos culturais em perspectiva intercultural. Os debates do terceiro Seminário Internacional de Histórias de Danças, registrados em minhas notas nas minhas cadernetas de pesquisa, bem como as escutas aos estudantes, que realizamos no curso de dança da UFPE através das edições do fórum Dançar, o Currículo em Diálogo, foram fundamentais para essa reforma. As discussões travadas nessas oportunidades reforçaram criticamente as problemáticas que eu já identificava em minha prática docente, servindo como subsídio conceitual para a redefinição curricular. Questões como a replicação das estratégias de preservação dos cânones, a restrição das cargas horárias das disciplinas de história e a frequente relegação das histórias locais e latino-americanas às disciplinas eletivas foram aspectos centrais das reflexões que impulsionaram a proposta. A reforma do Projeto Político Pedagógico, o PPC, do curso de dança da UFPE, no que tange ao eixo de histórias de danças, absorveu diretamente as tensões e propostas debatidas no seminário. A pluralização e a crítica ao cânone, refletidas na necessidade de pensar as histórias de dança não plural e de descolonizar o ensino, foram incorporadas de forma explícita na adoção do termo historiografias de danças e na ênfase às perspectivas decoloniais e à diversidade cultural em ambas as ementas. Ainda assim, reconheço que essa tentativa de descentralização epistemológica permanece em processo e que a transformação curricular, embora significativa, não elimina as contradições entre o ideal de uma pedagogia libertária e os condicionamentos institucionais e políticos que regem a Universidade Pública Brasileira. As discussões sobre como trazer prática para a aula de História, por que aula de História sentado, provocadas por Ivan Bernadelli em 2024, e sobre a necessidade de abordar o corpo, emoções e subjetividades, proposto por Caduz também em 2024, isso no ensino de História da Dança alinham-se à definição da natureza dos novos componentes como teórico-práticos, 30 horas teóricas e 30 horas práticas. As metodologias propostas envolvem a reflexão investigativa e crítica sobre a prática docente, estimulando a articulação entre teoria e prática por meio de atividades que evoluem na observação à atuação direta. Admito, entretanto, que a operacionalização dessa integração nem sempre alcança a fluidez desejada, sobretudo diante das diferentes expectativas e ritmos de aprendizagem dos estudantes. Desafio este que consiste na própria ação pedagógica, que me cabe como professora. O seminário também reforçou a importância de substituir conteúdos baseados em periodizações por procedimentos analíticos e de promover narrativas historiográficas sobre tradições de dança em contextos locais. Essa diretriz se traduz no foco do componente Prática de Pesquisa em História de Dança no Brasil e no Recife, que instrumentaliza o estudante para a pesquisa histórica em dança,
definição de objetos, fontes e modos de escrita, e garante o protagonismo discente no processo investigativo. Ainda assim, percebo que o desafio de estimular uma escrita historiográfica autoral e crítica requer acompanhamento docente constante e, por vezes, esbarra na formação prévia desigual dos estudantes. Por fim, a reforma das disciplinas de Histórias da Dança na UFPE, implementada em 2025, constitui a expressão institucional de uma longa trajetória de reflexão teórico-prática e de autocrítica. Trata-se de uma materialização do diálogo entre experiência, pesquisa e escuta, tanto de estudantes quanto de pares, e de uma tentativa de inscrever no currículo universitário uma postura comprometida com a decolonialidade, a pluralidade de histórias e a crítica ao cânone hegemônico. Contudo, reconheço que o processo permanece aberto e que as conquistas alcançadas coexistem com as limitações e fragilidades inerentes a qualquer prática pedagógica que se propõe a reinventar-se enquanto ensina. Finalizando esse tópico, a autora inicia a última parte, que é chamada Considerações Finais. Essa pesquisa se constitui como um exercício de reflexão crítica e autoformativa, fundamentado no uso da narrativa autobiográfica como metodologia central. O empreendimento nasce de uma crise, compreendida aqui não como paralisia, mas como potência de pensamento, e da necessidade de racionalizar minhas escolhas pedagógicas em um contexto de exaustão e incertezas. Ao longo do processo, até essa etapa, busquei realizar uma síntese dos principais aspectos de minha trajetória docente, promovendo um confronto entre experiência pessoal e prática profissional, na convicção de que o vínculo entre a professora e a pessoa é indissociável no fazer pedagógico. Entre os aspectos centrais dessa trajetória, destaco a migração diária de letras para a dança e a ausência na formação em licenciatura, fatores que me conduziram a um desenvolvimento pedagógico autônomo, gradual e marcado pela experimentação. Minha prática docente em História da Dança foi se delineando a partir de escolhas fundamentais na teoria da história. Uma perspectiva prático-teórica inspirada pelo reenactment artístico, que busca trazer a história mais na carne, e, sobretudo, em uma postura anticolonialista que orienta minha atuação e reflexão crítica sobre o ensino. Uma das tensões mais significativas identificadas ao longo dessa trajetória diz respeito ao desafio de comunicar aos estudantes as escolhas vinculadas a essa perspectiva anticolonialista. O relato das alunas que expressaram sentir falta de linhas de tempo tradicionais ou de periodização linear e totalizante, antes de se engajarem na desconstrução das abordagens hegemônicas, revelou um limite da argumentação em sala de aula e motivou a necessidade dessa perspectiva reflexiva. Essa constatação reafirma a importância do diálogo constante com a teoria da história como suporte para uma prática docente crítica e autorreflexiva, ainda pouco valorizada na formação dos profissionais que ensinam História da Dança no Brasil. As escolhas pedagógicas discutidas nessa pesquisa articulam-se de modo direto com reflexões políticas sobre o ensino de História da Dança nas licenciaturas de universidades públicas. A crítica incide sobre o fato de que os enfoques formativos mais recorrentes tendem a desempenhar o papel de fiadores históricos das práticas estéticas de dança. Do balé clássico à performance art, contribuindo assim para a obediência e a subserviência, como destacou Guarato, 2023, página 15. Culturais e contextos norte-centrados perpetuando heranças colonialistas. Ao longo dessa investigação, tenho procurado, portanto, apontar a necessidade de enfrentar tais reflexos coloniais e de promover currículos que não se limitem à obediência ou à reprodução de modelos hegemônicos, mas que formem sujeitos analíticos, críticos e autônomos em relação ao fazer artístico. O historiador Júlio Bentivoglio reforça que é inevitável sustentar um enfoque verdadeiramente anticolonialista e antielitista quando se adota a periodização imposta pela história oficial, uma vez que tais periodizações são forjadas por contextos dominantes e etnocêntricos. Nesse sentido, essa pesquisa, ao analisar tanto os avanços quanto os limites das escolhas conceituais e metodológicas de minha trajetória, contribuiu para a empreitada coletiva de reformulação do currículo do curso de dança na instituição. Politicamente, reafirmo que a disciplina de História da Dança deve ser significativa para os discentes e capaz de gerar novas agências no presente.
superando os diálogos que Guarato destacou sobre a carência de profissionais com formação específica em historiografia e sobre a dificuldade de compreender a pertinência da história para o tempo presente. O fato de a UFPS ser reconhecida como uma das poucas instituições nas quais a pesquisa histórica é encampada pela docente constitui um sinal concreto de engajamento político no enfrentamento das heranças colonialistas. Os desdobramentos previstos para este projeto de pesquisa ultrapassaram o foco inicial da autoafirmação docente. O estudo contempla a análise detalhada de cadernetas, manuscritos com planos de aula, planos de ensino de diferentes períodos, roteiros de atividades, questionários e materiais didáticos elaborados para uso nas disciplinas. Um possível objetivo é organizar, futuramente, um acervo sistematizado desses materiais e referências bibliográficas, de modo a disponibilizá-los de forma acessível e estruturada aos estudantes. Embora o foco principal recaia sobre a disciplina em que a crise se manifestou, a análise documental e o levantamento de informações visam identificar marcos de transformação na prática docente em sentido amplo, abrangendo também outras disciplinas, projetos de pesquisa, ações de extensão e atividades artístico-culturais desenvolvidas ao longo da minha trajetória como professor efetivo. Essa análise buscará tornar visíveis e comparáveis as transformações ocorridas, possivelmente por meio de tabelas e gráficos que evidenciem as mudanças conceituais e metodológicas do percurso. A pesquisa prevê ainda a produção de novos artigos acadêmicos e a participação em eventos científicos, ampliando o debate sobre a relação entre currículo e prática docente no ensino de História da Dança. A perspectiva futura mais ambiciosa é desdobrar esse projeto em uma investigação cujo principal resultado seja a publicação de um livro, ou de uma série de livros didáticos voltados ao ensino de História da Dança em nível superior. O uso do método autobiográfico, que aqui se configura como meio e fim do processo investigativo, sustenta uma prática de investigação-formação que é simultaneamente introspectiva e propositiva. Tal abordagem favorece uma reflexão que busca não apenas a autoconsciência, mas também a coerência entre pensamento e ação, promovendo inovações pedagógicas fundamentais à evolução da prática docente e às transformações curriculares que delas derivam.